Prontinho, pode iniciar. Ok, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Lívia, né? Vim aqui hoje falar um pouco sobre a legislação aplicada ao controle e fiscalização dos mercados de seguro. Hoje, por que que o seguro então é importante, né? O seguro hoje, ele dá a segurança financeira, ele evita prejuízos inesperados, né? Protege patrimônio, pessoas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa parte. A gente vai entrar um pouco da introdução, depois a gente vai falar um pouco de elementos e características, e, por final, a lei que é aplicável sobre essa parte, que é os órgãos e as reguladores, certo? Então, aqui nós temos a introdução, que é onde vamos abordaremos o seguro, né, que é o contrato de seguro e seus aspectos e de desbrodamentos atuais. Como não negar que o seguro é o mesmo, é uma garantia, né, estão intimamente relacionadas às atividades empresarial. Isso porque toda atividade empresarial, ela envolve gestão de riscos nos contratos, por sua vez, quando as partes se assumem riscos maiores, quando venda de produtos para fora, para vendas internacional, né, tudo isso abrange a parte de risco de uma empresa. Por outro lado, o seguro também é um produto empresarial, em diversas empresas, né, atua na comercialização e também no fornecimento de tal produto, que é chamado seguro. Muita gente aí deve falar assim, tem várias pessoas oferecendo seguro, hoje a prática é bem usada, né, em todas as formas da empresa, como pessoa física, então a gente usa bastante hoje o seguro, que é uma garantia que a gente tem. Ao mesmo tempo, a grande parte dos estudiosos classifica o seguro como um contrato comercial, já que se trata de um contrato cujo objetivo deve ser prestado necessariamente através de uma empresa legalmente autorizada, né, para tanto que deverá se constituir através de sociedade anônima ou cooperativas, né, quando o seguro for agrícola, e sobre as plantações, ou de saúde, ou também de acidente de trabalho. Nesse texto, portanto, pretendemos analisar atividades securitária, desculpem, partindo-se de uma visão empresarial, abordando o contexto econômico no qual estão inseridas as seguradoras, bem como diversificação dos produtos alocados à disposição do empresário e também do consumidor. A regulamentação e ingerência estatal sobre o contrato é o fornecimento, funcionamento do sistema, do sistema, né, o funcionamento do mercado seguro e em outros países também respeito do seguro de crédito. Então, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre os elementos e características, né, do seguro. O seguro hoje, ele tem, eu vou dar 3 dicas para vocês, que ele não está aqui na apostila, onde que ele fala que ele pode ser aleatório, a prestação do segurador depende da ocorrência do risco, né, oneroso, a sacrifício econômico para ambas partes, e bilateral, quando gera obrigações recíprocas. Então, aqui, na apostila, fala que a gente não pretendemos listar definições, elementos, característicos do contrato do seguro. Há respeitoso divergentes entendimento a respeito desse tópico. O que ele fala referente a esse tópico? Que cada característica do seguro, ele é único, cada contrato, ele é único, conforme que for o bem segurado, for a mercadoria segurada.
Então, parte da doutrina civil classifica o seguro como um contrato aleatório, né, onde que a gente acabou que eu falei para vocês, bilateral, oneroso, consensual e de adesão. A avença, segundo essa mesma doutrina, seria sempre aleatória em relação ao segurador, porque ele poderia ou não pagar a indenização, dependendo da ocorrência de risco. Então, aqui a gente tem um triplo aspecto: a sua natureza econômica, né, que se consubstância na dispersão e pulverização de risco, e da mutualidade, que é a comunidade de risco, e condiciona a atividade como sendo de empresa, em seu aspecto técnico-comercial. A natureza jurídica, né, que vem a ser o contrato do seguro, e os aspectos sociais da operação, que se destaca seu caráter previdenciário, cunho solidarístico de determinadas modalidades, como o seguro de acidente de trabalho. Então, fala assim, da sua natureza econômica, o que vem a ver o risco que aquela mercadoria tem, o risco que aquele contrato internacional tem. A natureza jurídica, ela vem ser o contrato, é onde que fala o que aborda, né, o que se pode se receber, e os aspectos sociais, o que pode acontecer. Vamos supor, num contrato agora hoje de rural, elementos igual granizo, tem gente que faz seguro sobre isso, que perde as suas plantações. Então, esse é um exemplo na parte dos aspectos sociais de operação. Ainda falando aqui um pouquinho ainda sobre esses elementos e características, Fábio Conder, comparado em sua tese Livre Docência, né, em 1968, já defendia que o objetivo do seguro seria um interesse, esclarecendo que o seguro não recai sobre coisas, objetos em si, sobre o interesse existente em relação a eles. Além disso, né, lecionava que a abrogação da advenda do contrato de seguro para a seguradora seria de garantia, uma terceira modalidade de obrigação. Além das duas tradicional estudadas, obrigações de meio e resultado, para ele, a eliminação do risco pelo devedor da garantia, a seguradora já resultaria no adimplemento da sua obrigação. O segurador permanece assim, adimplente, ainda que o risco não se verifique, e assim entende-se desparecia o conteúdo aleatório do contrato. A ideia que inexistiria a aleatoriedade no contrato de seguro continuou sendo defendida, especialmente após uma nova regulamentação pelo Código Civil de 2002. Com Ernesto, né, esse nome de Zurlink, né, o nome meio esquisito, o contrato de seguro contaria com simples elementos de garantia: interesse, o risco, prêmio e empresarialidade. O contexto da lei civil teria abandonado definitivamente a ideia de indenização e bilateralidade estrita para introduzir o conceito de interesse, né? Essa parte que eles falam aqui é que quando ele foi lá, além da seguradora não ter aquele risco que antes não verificava, né? Eles não tinham como achar para poder pagar o prêmio, o valor que tinha na época. O Código Civil, em 2002, ele, ele volta falando sobre essa indenização, né, e a bilateralidade estrita para introduzir o contexto de interesse, que é onde que fala que a prestação do segurador depende da ocorrência do risco, né? Então, expressa, se você tem no contrato e aquele seguro fala que você tem direito, as seguradoras têm que arcar prontamente, fazendo as devidas indenizações.
Aqui ainda fala que, segundo os mesmos autores, né, o dever de garantia do segurador implica dizer que o objeto do contrato é a própria garantia, não existindo a aleatoriedade. O objeto da garantia, por sua vez, seria o interesse, que é a relação juridicamente relevante de um sujeito de direito para um determinado bem da vida. Ainda o interesse deve ser o legítimo, o que é requisito para eficácia contratual. O interesse legítimo deve ser de titularidade do segurado, o que não significa dizer que é necessária a titularidade sobre o bem. Este interesse deve ser lícito e pode apresentar um conteúdo econômico objetivamente determinado, como os seguros de dano, livremente estimável pelo seguro nos seguros de pessoas. O interesse, em breve síntese, seria a relação existente entre o segurado e a coisa ou a pessoa sujeita ao risco. Então, e aí eles falam que vai colocando tudo que de interesse dentro desse contrato. Ele explica aqui, né, o risco, por sua vez, não poderia ser identificado como incerteza ou insegurança, e sim um dado social objetivo. A probabilidade do risco é um elemento para o cálculo do prêmio, por isso, a ocorrência de um determinado número de sinistro possibilitaria o estudo de uma determinada amostra de situações. Assim, é possível dizer que o prêmio é o preço da garantia e a prestação a cargo do segurado. A empresarialidade seria a última grande novidade do Código de 2003, quando faz expressa menção que a atividade do seguro deve ser exercida por entidade para tal fim legalmente autorizada. De qualquer forma, todos os contratos de seguro visam a neutralização de um risco. Pela lei, todos os riscos são passíveis de cobertura, com exceções daqueles decorrentes da conduta ilícita ou proveniente de dolo do segurado. Aí aqui ele cita alguns artigos, né? Ou aquele que estipula indenização superior à coisa, ou ilícito civil poderia sim ser objeto de um contrato de seguro. Contudo, tal seguro seria necessariamente o seguro cujo objeto de interesse é uma coisa. O que ele fala aqui nessa parte aqui? Que quando você faz um seguro, vamos supor, um seguro de carro, seu carro hoje está valendo 40 mil, certo? Pela tabela FIP, que é onde que as seguradoras hoje faz, ele colocar um valor abaixo desse bem, que é a coisa que eles fazem aí, é esse bem ou pessoa, qualquer forma, né? Então, isso não é devido mais, é ilícito, não pode ser, né? Um objeto contratado, ele tem que ser o valor dele real para ser indenizado. Ele ainda fala aqui também, ó, não existe um regulamento geral sobre o seguro, né? Diversas leis e atos normativos o disciplinam, que é o decreto que foi criado em 1966, traz regras sobre o seguro, mas além dele também o Código Civil e todos os seus regulamentos e regras do sistema securitário no nosso país, formado, né, pelo nosso Conselho Nacional de Seguros Privados e pela Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, e pela IRB. A IRB, ela tem uma observação dela. A IRB, ela vem de Instituto de Resseguros do Brasil, que quer dizer o IRB. Então, o decreto da lei de 1966 determina a competência privativa do governo federal, né, para formular a política de seguros privados, legislar sobre as suas normas gerais e fiscalizar operações no mercado nacional.
O artigo 8, por sua vez, institui o Sistema Nacional de Seguros Privados, que é a SUSEP, composto por Conselho Nacional de Seguros, que é CNSP. A Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, e as resseguradoras das sociedades autorizavam operar em seguros privados, corretores habilitados, né? Então, vamos falar assim, ela tem as partes, né, que ela autoriza. Ele ainda, ele ainda fala aqui ainda, tinha notado uma coisa aqui para vocês, explica a função de atribuição de cada órgão, né, que é importante considerar que o Conselho Nacional de Seguros Privados tem uma competência ampla. Ele pode ditar regras sobre constituição, organização e funcionamento das seguradoras, incluindo fixação de normas gerais de contabilidade e estatística, além de estipular índice e demais condições técnicas sobre tarifa, investimentos e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas seguradoras, pela sociedade, né? Aí ele fala um artigo também, que é o artigo 8 desse decreto, ressalva-se que o Conselho Nacional de Seguros Privados é composto por ministros ou representantes do Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, entre outros. Então, são os ministros, a parte da Fazenda, né, e o Ministério da Justiça, que faz essas regras para ser seguida. A SUSEP atua como executora da política traçada, né, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e analisa o processamento dos pedidos e de autorização para constituição, organização, funcionamento, fusão, incapação, grupamento, transferência de controle acionário e reforma dos estatutos das sociedades seguradoras. A SUSEP também baixa instruções e circulares, né, relativas às regulamentações de operações de seguro, de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Seguro Privado. Também fixa condições de apólice, planos, operações e tarifas a serem utilizadas obrigatoriamente pelo mercado segurador nacional. Também aprova os limites de operações, né, pela sociedade, conforme o critério fixado também pela CNSP. Então, quem regulamenta tudo é o Conselho Nacional de Seguro Privado, a SUSEP vem e passa para as seguradoras as regras, o que tem que ser feito. Aqui, ele está, te dar um exemplo, né, exemplificando o complexo contexto normativo em que um contrato seguro está inserido, basta mencionar que a SUSEP disponibiliza em seu site, na internet, uma pesquisa de regulamentos com base na modalidade do contrato. Lá estão previstos mais de 50 tipos contratuais, dentre eles seguro prestamista. O seguro prestamista é aquele seguro que quita ou amortiza uma dívida quando a pessoa morre, invalidez permanente, ou como depois o seguro-desemprego involuntário em alguns casos. O seguro de crédito interno, ele garante que o cliente não pagar uma dívida ou fatura dentro do prazo acordado, a seguradora indeniza a empresa credora. E também tem o seguro crédito para exportação, que é aquele seguro, né, que garante o comprador internacional, se ele não pagar a mercadoria ou serviço exportado, né, a seguradora indeniza o exportador pelo prejuízo. Então, disso não há como deixar de observar que há manifesta ingerência estatal nas atividades da seguradora, de todas as demais pessoas que cercam sua atividade. A regulamentação do setor é antiga, já que começou em 1901, com criação de Superintendência Geral dos Seguros. Como inserir?
Então, o contrato de seguro é um contexto empresarial? A atividade do empresário é essencialmente diversa, porque não parte dos conceitos rígidos, e o empresário que normalmente define sua estratégia a partir do próprio mercado, Diego Nunes fez considerações sobre essa questão. Muitos empresários reclamam da dificuldade no relacionamento com as seguradoras, né? Pois eles sofrem de uma antiga cultura do Estado, e detentor de plenos poderes, o sistema é burocrático. Não sei se vocês já viram alguma pessoa tentar pegar um seguro, é bem burocrático mesmo. Então, eles reclamam muito ainda, e isso não teve ainda uma renovação no sentido de modernização e atualização desses órgãos. Eles ainda não atualizaram. Então, muita gente reclama. Ah, eu fiz o seguro, aí a hora que eu precisei do seguro, o seguro está muito burocrático. Tem gente, eu já vi pessoas que já falaram que não quis pegar, que desistiram de tanta burocracia. Outros entram na justiça, né, contra a seguradora, para poder receber aquele valor devido que foi acordado no contrato. Nesse mesmo artigo, o autor também se lembra que o Conselho Nacional de Seguro Privados dita regras que devem estar de acordo com o arcabouço, né, jurídico prático, Código do Consumidor, prevenção à prática de corrupção, boas práticas de governança corporativa, prevenção à fraude, seja por parte dos dirigentes ou de companhias pelo segurado. Então, o conselho, ele pede muito, ele olha muito essa parte. Parece inviável, né, estudar o seguro a partir de regras inseridas em um mesmo diploma legal ou ramo do direito. A interpretação e análise de questões securitárias devem levar em conta diversos aspectos: a regulamentação do setor, a necessidade de observar-se no Código Civil, o decreto da Lei 73 de 1966, e também o Código de Defesa do Consumidor. Essa parte aqui, ela é muito introdução mesmo. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre as modalidades, ela é bem extensa, essa parte aqui. Então, sem mais uma regra regulamenta, né, o mesmo fenômeno jurídico surge como consequência o conflito de normas. E é bom lembrar que a lei de introdução do Código Civil regulamenta a questão, mandando prevalecer a lei especial. Para Sérgio Cavalieri Filho, vencidas algumas resistências iniciais, hoje não mais se questiona a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de seguro, mesmo porque o seu artigo 3 do parágrafo 2 inclui expressamente atividade securitária no conceito de serviço. Por se tratar de conceito legal, vale dizer a interpretação autêntica, né, não há como negar que, além de disciplina estabelecida no Código Civil, as leis especiais, o seguro está também subordinado aos princípios das cláusulas gerais do Código de Defesa do Consumidor, sempre que gerar relações de consumo. E como o contrato de seguro é normalmente civil, realizado entre segurador e pessoas físicas, na sua imensa maioria, configura relação de consumo. Só não se aplica o CDC quando o contrato de seguro for empresarial, isto é, contratado por um empresário como insumo de sua atividade econômica, que é o VG Seguro. Por acidente de trabalho, né, de crédito de transportes, nesses casos, o segurado genuidade do empresário, e a garantia pretendida como o contrato representa o insumo da empresa. Então, ele fala aqui
que rege muito pelo jurídico, quando é pessoa física. Então, sempre a pessoa física, ela ganha das seguradoras, porque eles sempre entram no Código de Defesa do Consumidor. E lá sempre está fazendo essa parte onde que fala que ele é relação de consumo. A despeito do entendimento acima, a jurisprudência reconhece a possibilidade da empresa receber o mesmo tratamento do consumidor, adotando então a teoria de finalismo investigado, né? Ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve preservar o regramento próprio, as características próprias do contrato de seguro. Poderíamos exemplificar um conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o regramento do seguro com a seguinte questão: as cláusulas que restringem e delimitam o risco segurado, elas poderiam ser consideradas nulas ao luz do Código da Defesa do Consumidor, porque limitam as hipóteses de cobertura securitária e, portanto, estariam limitando o direito da parte mais fraca. A limitação do risco, todavia, e da sua substância de contrato de seguro, tem uma previsão no artigo 757 do Código Civil, quando dispõe que o contrato de seguro visa garantir interesse legítimo do segurado contra o risco predeterminado. A predeterminação do risco, portanto, não pode ser considerada como uma cláusula abusiva. A lógica existe no seguro que dá a avaliação de risco feito o cálculo do prêmio, que corresponde à soma a ser paga pelo segurado pelo seguro contratado. Então, ele é muito baseado mesmo na parte da luz do Código da Defesa do Consumidor. Aqui, ó, conforme você vê a especialidade sobre o tema, né? Grande parte dos prêmios ganhos pela seguradora não vai com poder imaginar para o acionista controlador das companhias de seguros, mas sim para a constituição de previsões técnicas e reservas obrigatórias, com o objetivo de satisfazer regras de capital mínimo e de solvência, estabelecidas pelos órgãos regulador, a SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, concedendo solidez ao mercado. Desse modo, considerar uma causa que limita o risco coberto como causa restritiva, portanto nula, acaba desvirtuando, né, o próprio sentido do seguro, além de prejudicar o equilíbrio do contrato que vige entre segurado e seguradora, colocando em risco o fundo mútuo de toda a massa dos segurados. Aqui ele fala das reservas, né, as provisões técnicas que as seguradoras têm que ter, que vamos supor, ela vende o seguro e fala, eu vou arrecadar aquele outro seguro de outra pessoa para qualquer coisa ter esse dinheiro em reserva. Não, ela tem que sempre ter esse dinheiro lá reservado. Uma cláusula limitativa poderia ser considerada nula, né, se contrário aos objetivos do contrato, ou ainda violar a boa-fé objetiva contratual, nos termos dos artigos 442 do Código Civil. Entendendo-se a boa-fé como dever de transparência e cooperação entre as partes. Aqui fala também de um contrato de seguro-viagem, que condiciona a indenização por extravios de mala, que a maioria faz muito quando faz viagem internacional. Aí tem que ser apresentação de notas fiscais do produto existente no interior da mala, né, para poder tal cláusula praticamente inviabilizar qualquer indenização. A exclusão de atos terroristas das hipóteses indenizáveis. Por outro lado, ela é uma cláusula que está de acordo com a lógica
do contrato de seguro. Atos terroristas não compõem o cálculo autorial, pois não há amostragem nesse sentido, e, portanto, não são considerados para cálculos do prêmio. Então, essa cláusula, quando atos terroristas acontece, que você perde seu carro, alguma coisa, ele não entra como cálculo do prêmio, mas ele rege dentro da cláusula do seu contrato. Tem outras regras próprias a serem respeitadas pela relação ao contrato do seguro no tocante ao prazo de vigência. O contrato de seguro é essencialmente temporário, porque é estabelecido para vigorar em determinadas condições, né? Por isso, a reeducação do contrato pode se dar apenas uma vez, mediante expressa disposição contratual, que é o artigo 774 do Código Civil, e a disposição contratual que determina a renovação do contrato por mais de uma vez. Portanto, tem sido considerada nula pela jurisprudência. O que acontece nesse coisa aí? Está tendo muito, as seguradoras estão fazendo as renovações automáticas e a jurisprudência hoje nega qualquer ato que seja automático. Então, ela tem que ter uma determinação, um vencimento. Então, se você faz um seguro de carro hoje, ele vence daqui 12 meses, ele tem que ser renovado tudo novamente, porque ele não pode ser feita renovação automática. Igualmente acontece em relação aos planos de saúde, cuja essência hoje é de natureza securitária, né? Ainda que tenha tratamento específico na lei de 9.656/98. Inicialmente, o seguro-saúde era regulamentado pela SUSEP, e possui elementos e características ao contrato de seguro. São frequentes os pedidos no judiciário para renovação e prorrogação compulsória de contratos de plano de saúde. A análise de tais pedidos deve sopesar a questão de temporalidade da sinistralidade, elementos inerentes ao equilíbrio contratual. A necessidade de observar as particularidades do contrato de seguro ganha especial relevância quando constatamos que a observância dos privilégios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor é requerimento formulado também pelas seguradoras, quando ocorre a sua subrogação. Sabe-se que a seguradora subroga-se nos direitos do segurado quando é paga a indenização de tal subrogação, envolve todos os direitos, privilégios do credor original. Isso também está no artigo 349 do Código Civil, né? Existindo a relação do consumo entre o causador do acidente e o segurado, poderia a seguradora invocar regras do Código de Defesa do Consumidor ao pleitear o direito de regresso. Lembramos que o Código de Defesa do Consumidor ele tem regras processuais, então, como inversão de ônus da prova, responsabilidade objetiva dos casos de acidente de consumo, regras que visam proteger e facilitar o exercício do direito do consumidor, que é a parte mais fraca em relação jurídica. A subrogação abrangeria a faculdade de invocar tais regras protetivas. Duas situações que poderia ser admitido. A proteção do Código da Defesa do Consumidor não estenderia às seguradoras, pois não há vulnerabilidade ou impossificiência técnica a ser protegida. Nesse sentido, o dever de provar e demonstrar a culpa do causador do acidente seria da própria seguradora em juízo, posicionando já adotado pelo Tribunal Superior Tribunal de Justiça, né? Adotando-se entendimento, poderíamos considerar que a facilitação do ressarcimento da seguradora em juízo iria ao encontro da lógica do sistema, preservando sua capacidade financeira, que certamente viria em prol das massas dos segurados. Gente, essa
essa parte aqui, ela não tem tanto, assim, para a gente poder fazer uma explicação sobre ela. Depois, se vocês quiserem dar uma relida, tiver alguma dúvida nessa primeira parte, que é a introdução, né, e a lei e a regulamentação, porque ela é bem, como se diz, bem usada, é baseada em código do Código Civil, um código de defesa do consumidor. Então, toda vez que vocês veem um código, alguma coisa, sempre falo assim, para poder entrar, pesquisar e ler o que fala naqueles códigos, sabe? Para ter uma noção melhor nessa parte. A nossa próxima aula, a gente vai entrar na outra parte, que vai ser, deixa eu ver aqui, que são os agentes, né, do contrato de seguro, as modalidades, aí já vai ficar mais, como se diz, mais estreito, que essa primeira parte, ela é bem extensa, bem enjoadinha, baseada nesses códigos, nesses artigos, ok? Então, espero vocês na próxima aula, e obrigada, até mais.